A todos, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz com a presença de vocês e da Simone. Bom, hoje nós vamos conversar com a Simone Lemes, ela fala lá do Rio Grande do Sul, né, Simone? De Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. E como eu estava introduzindo, nós estamos no projeto de orientação vocacional da Cooperativa Educacional Cerqueirense. E hoje, no bate-papo profissional, a gente conta com a psicóloga Simone Lemes. E, Simone, para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, falasse um pouquinho de você, de onde mora, enfim. Então, tá. Então, tudo bom, pessoal? Então, como a Bruna falou, eu sou a Simone Lemes, sou gaúcha, moro em Porto Alegre, vou fazer 57 anos, né? Tenho 56, né? Também, né, eu sou psicóloga, eu fiz mestrado em psicologia. O meu mestrado ele foi sobre os laudos psicológicos que são elaborados para a justiça. Aí eu fiz uma análise de 72 laudos para ver como é que era a qualidade desses laudos, que é uma coisa extremamente importante na nossa área, né? Depois, esse é um parênteses, né, em relação ao mestrado. Mas antes do mestrado eu fiz 3 especializações, né? Eu fiz psiquiatria forense, saúde mental e lei. Depois eu fiz psicologia clínica e depois eu fiz investigação criminal e psicologia forense. Trabalho com perícia desde 2004, então há 16 anos. E trabalho claro que depois eu vou contar para vocês como é que funciona, mas trabalho nas áreas da vara de família, na infância e juventude, na vara de trabalho e na vara criminal. Tá? Então, na verdade, quase todas, né? Quase todas não, né? Mas assim, pensando que são bastantes áreas, né, que dá para a gente trabalhar. Que mais? Tenho 2 cachorros maravilhosos, o Guapo e a Bibi. E é isso aí, assim, eu acho que em termos de apresentação, né, eu acho que é bem por aí. Tá joia. Então, Simone, conta um pouquinho pra gente como é que foi a escolha da psicologia. A escolha da psicologia foi muito interessante, porque assim, ó, olha só a minha história, vou contar a minha história. A minha família vem de vários profissionais da área da contabilidade. Então, era uma coisa natural, entendeu? Assim, ó, meus primos terminavam, né, o ensino médio e iam fazer contabilidade na faculdade. E assim foi. E nós, na minha família, a gente não tinha condições financeiras, assim, né, para bancar uma faculdade de psicologia. Então, o que eu fiz? Eu entrei, como todo mundo, né? Entrei na área da psicologia. Desculpe, da contabilidade. Bom, aí o que aconteceu? Eu não rendia, eu era a pior aluna que eu tinha, não entendia nada, sabe? Era uma coisa terrível para mim. E aí eu comecei a me dar conta, eu digo, eu tô perdendo meu tempo, sabe? Fazendo uma coisa que eu detesto, eu não vou fazer isso, eu não vou ser infeliz. Eu vou atrás do meu sonho, entendeu? Que era fazer psicologia. E aí eu fiz uma série de coisas que eu fiz, né, assim, para trabalhar. Eu comecei a trabalhar diretamente na área da contabilidade, mas de autônomo, ajudando um contador, porque aí eu tinha tempo de fazer a faculdade, porque aqui eu me formei na PUC, e na minha época a aula começava às 2 e terminava às 9 da noite. Então, é praticamente impossível tu trabalhar, tinha que ser um trabalho autônomo, né? Então, foi o que eu fiz, assim, né? Eu consegui me manter e fazer a faculdade. Então, a faculdade, na verdade, eu comecei a faculdade com 29 anos e eu terminei com 35. E de lá para cá, eu tive, assim, tive só sucesso, sabe? Sinceridade. Mas o sucesso, ele veio porque eu gosto do que eu faço. E eu acho que a grande questão da gente é a gente pensar o que a gente gosta de fazer, sabe? E assim, ó, nada é impossível, sabe? Simone, mas muito, muito distante para mim isso, eu gosto de tal coisa, mas eu acho, não, olha, eu sou o exemplo disso. Eu ia ser uma pessoa extremamente frustrada se eu fosse atrás, né, da área da contabilidade. E com 29 anos, quando todo mundo já está estável financeiramente, comecei do zero. Então, eu acho que assim, né? Então, eu entrei na psicologia dessa maneira. E aí, a primeira coisa que eu fiz, depois que eu me formei, foi abrir um consultório, né, de psicologia.
E aí, passado mais ou menos uns 6 anos depois, eu tive a oportunidade de ser convidada pelo juiz para fazer uma perícia. Ele chegou para mim e disse: Simone, eu tenho um processo de assédio moral e eu gostaria de fazer uma perícia, que alguém fizesse uma perícia psicológica, queria saber se você está interessada. Eu, na hora, fiquei apavorada, né? Nunca tinha feito nada com relação à justiça, né? E aí, eu, claro, fui mais um desafio, né? Eu digo, vamos lá. E de lá para cá, então, eu estou fazendo, né? Eu faço depois, isso em 2004 até agora. Em 2011, né, eu lancei esse curso, que é Perícia Judicial no âmbito da psicologia, que aí eu viajo vários estados com esse curso, e agora, dia 8 de abril, eu lancei ele no formato EAD. Então, assim, as coisas acontecem, pessoal. A gente vai indo, não desistam nunca. Para mim, isso aí é a coisa mais importante. Para vocês terem uma ideia, na área da psicologia, tem algumas pessoas que dizem assim, não tem mercado de trabalho, sabe? Eu acho que agora, cada vez mais está abrindo o mercado de trabalho para o psicólogo. Por exemplo, a psicoterapia não é mais feio dizer que faz psicoterapia, até é bonito dizer, eu faço psicoterapia. Mas na minha época que eu me formei, não, terapia era para louco, sabe? Então, assim, a gente não deve ir atrás de ninguém que jogue balde de água fria na gente. Sempre, pensa sempre nisso, tá? Alguém que tu tá fazendo teu curso, mas isso não tem mercado. Não, não é assim. Para quem quer, vai atrás, né? Tem oportunidade. Então, é um recadinho, assim, né? Que eu dou para vocês. O que mais? Ótimo. E é muito importante mesmo essas colocações. Uhum. E, Simone, conta um pouquinho para a gente da faculdade. O que te fascinava na faculdade de psicologia? Bom, eu quando entrei na faculdade, então imagina, eu não estava acostumada, né? Mesmo não gostando de contabilidade, eu fiz, né, uns semestres lá, fiz quatro semestres. E então, imagina, é a área, né, mais racional, lógica. Aí eu fui para um universo completamente diferente, que é o universo da psicologia, que é a subjetividade. Então, assim, era um curso que, então, como eu falei para vocês, era das 2 às 9 da noite, que hoje já mudou, né? Hoje também, aqui em Porto Alegre, os cursos de psicologia, eles também acontecem à noite ou durante o dia, né? Separado. E, então, para mim, então tinha várias disciplinas, né? Que era de dinâmica de grupo, sabe? Nossa senhora, eu sou uma pessoa extrovertida, mas para esse tipo de atividade eu queria fugir da sala de aula, né? Por que os professores? Então, qualquer coisa. Então, tu vai aprender um teste novo. Então, vamos aprender na sala de aula. Vamos aplicar na sala de aula e vamos aprender. Era tudo assim. Tem uma dinâmica nova, não sei, não é nova. Tem uma dinâmica para fazer. Vamos fazer. Tipo os teatros tinha que fazer, sabe? Então, na verdade, mas tudo, como eu fazia uma coisa que eu gostava, ela foi um processo natural para mim, foi uma coisa gostosa. E tu vê assim, para mim, eu me quebrava toda lá fazendo contabilidade, né, ia mal nas provas e tudo, e na psicologia eu só tirava notas altas. E aí tu vai pensar, não, mas por quê? Porque eu gostava do que eu fazia. Essa é a grande questão. Então, a faculdade, ela me deu muita oportunidade. E eu conheci professores maravilhosos também, colegas maravilhosos. E na psicologia a gente costuma dizer assim, que quando tu te forma e quando tu te formar e for indicar alguém para, eu tenho um paciente que quero indicar o irmão dele para fazer psicoterapia. Quem tu vai escolher, normalmente, são aqueles colegas que tu tinha na faculdade. Então, a faculdade, ela te traz esse network, né? Ela te dá isso aí, porque depois tu te forma, tu tem um monte de colegas psicólogos, e aí um indica para o outro, e assim vai indo, né? Mas a faculdade, ela foi bem bacana, assim, ela foi puxada, né, por causa da carga horária, mas foi uma coisa que eu gostei bastante, assim. Eu não voltaria, assim, né? Não voltaria, mas não voltaria até por causa, enfim, várias coisas, mas se eu tivesse que repetir, na verdade, não tivesse feito, né, eu escolheria de novo a psicologia e faria, com certeza. Eu também, Simone. Verdade. É um campo fascinante, né? É muito importante, bem bacana. Bom, dizem, né? Dizem
as pesquisas, enfim, que existem várias profissões que no decorrer dos anos vão sumir. E uma das profissões que mais vai estar enraizada, assim, né, embasada, que não vai sumir, é a psicologia. Porque, assim, do jeito que tá as coisas, assim, né, no mundo, etc e tal, mais e mais vai precisar de profissionais dessa área, né? Então é uma coisa boa, assim, a gente também saber, né, isso aí. A gente tem tido cada vez mais espaço, né? Bem isso. Quando eu entrei para a faculdade também, né? Mas minha mãe, mas como é que você vai fazer psicologia, né? Onde é que você vai trabalhar? É bem isso mesmo. E eu também, graças a Deus, eu tive muita sorte, saí da faculdade, já fui me encaminhando, e cada vez mais, né? Claro. Os campos têm tido uma repercussão muito positiva, ainda bem. É verdade, é verdade. E eu acho que cada vez mais, né? Eu penso que a tendência é cada vez mais abrindo espaços, né? Porque antes, assim, era de praxe tu sair e ir para a área clínica. Hoje em dia as pessoas já ficam, né? Tipo assim, tá, não, só um pouquinho, eu não quero fazer clínica, eu quero trabalhar na parte jurídica, eu quero trabalhar na parte de esporte, psicologia do esporte, ou então na área escolar, ou então na área social. Então, acho que quebrou um pouquinho esse tabu que tinha que tu, como psicóloga, tu tinha que ser psicóloga clínica. Eu acho que a psicologia clínica, ela te dá uma base bacana para as outras áreas que tu vai escolher, né? Jurídica, etc. Ela te dá uma base. Mas não necessariamente o psicólogo que ele se forma, ele tem que ser da área clínica, né? Já pode partir direto para as outras áreas. Isso aí, na verdade, não é falado muito na faculdade, entendeu? Depende muito. Por exemplo, questões financeiras não ensinam o psicólogo a ganhar dinheiro. Então, o que às vezes embute na cabeça dos alunos é que tu tem que fazer um trabalho social, entendeu? O nosso trabalho é um trabalho social. Mas não é bem assim, né? O psicólogo, ele tem tabu de falar de dinheiro. Então, assim, eu quando dou meus cursos, a gente fala sobre isso, sabe? Porque eu acho importante. Então, nós temos uma profissão que a gente ajuda o outro, né? Entra na vida daquela pessoa para ajudar, mas nós temos que ganhar dinheiro. Então, isso aí, assim, é fundamental, sabe? Mas na faculdade, claro, eu não vou generalizar porque eu não sei como é que está hoje, mas é um assunto meio tabu na área da psicologia, né? Então, mas enfim, eu percebo que cada vez mais a gente até vê cursos que falam sobre isso, sobre marketing, né, do psicólogo e tal. Bom, eu, né, enquanto eu também estava na faculdade, a gente também não tinha essa visão, esse olhar. Tanto é que Sim. Eu ainda tenho, agora, né, eu estava conversando com o Júnior sobre isso, eu ainda tenho enfim, esse olhar, essa resistência de tecnologia, de marketing, sabe? Mas é algo extremamente importante. Claro. Eu, assim, eu acho que hoje em dia, acho que o pessoal até vai concordar comigo, quem está fora, né, dessas tecnologias, né, não estou dizendo o teu caso, mas né, sofre mais, entendeu? Porque, na verdade, a pessoa que tu vai tratar, se tu era da área clínica, se tu está numa escola, os alunos, né, é o pessoal que está engajado nessa área tecnológica, né? Então, tu tem que estar próximo deles. E eu acho que isso aí, cada vez mais, cabe a nós, psicólogos, ir atrás e buscar, né? Acho bem... O que mais? E é bacana, né? Só para complementar isso, é bacana que tem uma faculdade de psicologia perto da gente, travou? Deu uma travadinha, mas... Só completando sobre isso, é bacana que tem uma faculdade perto aqui da gente, né? Da nossa cidade. E eu acompanho tanto de perto eles, né? Às vezes eu vou lá, faço algum bate-papo com os alunos, e eu tenho visto que a faculdade tem se modificado e buscando também alternativas para levar isso cada vez mais para os alunos, porque é extremamente importante. Sim. Até questão de estágios, né? O quanto amplia. Mas tá, vamos lá então. Exatamente. Vamos. Simone, vamos então falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Fala pra gente. Eu saí da faculdade, aí você já começou dizendo, né, que você foi para a área clínica, tudo, mas
Conta a sua trajetória para a gente, por favor. Bom, então, assim, eu vou começar a contar a partir de 2004, que foi quando eu entrei na área da psicologia jurídica, né? Então, porque da área clínica, na verdade, foi como eu falei para vocês, era um processo natural de fazer faculdade e começar na área clínica. Então, eu comecei, como eu falei antes, né, um juiz, então, me convidando, né, para mim fazer uma perícia, que foi uma coisa, assim, olha, eu digo, inédita na época, no sentido de o juiz vir te procurar, pensa bem, né, a gente que corre atrás do juiz, e ele, naquela época, ele que veio. Bom, então, eu iniciei fazendo as perícias na vara de trabalho, que esse primeiro processo que eu peguei era o processo de assédio moral. E no assédio moral era para mim verificar se tinha causado danos psicológicos naquele funcionário, naquele ex-funcionário. Então, só para vocês entenderem como é que funciona, eu sou demitida da empresa e digo que eu adoeci em função da empresa, tá? Tenho depressão e várias outras doenças que podem ocorrer. Então, eu coloco a empresa na justiça e aí vai ter uma audiência e tudo. O juiz, como não tem as ferramentas necessárias para dar uma sentença, aí ele diz, bom, então eu vou chamar uma psicóloga Simone para fazer a perícia. E eu vou lá e faço a perícia neles, né? Bom, e aí, então, essa área é uma área bem bacana, ela é bem dinâmica, né? Assim, uma área bem complexa. Aí, logo depois, paralelo a isso, eu comecei a fazer perícia na vara de família, tá? Então, que é uma coisa completamente diferente, porque tu imagina assim, o que é a vara de família? Normalmente, praticamente 99% são processos de pais separados que... Tá? E imagina assim, ó, vivem brigando. Então, no dia da perícia, tu fica impressionado, né? Tu marca horário diferente, turnos diferentes, porque senão, se tu marcar no mesmo, tipo assim, um às 10, outro às 11, e se eles não se dão bem, vai dar um bate-boca na sala de espera, entendeu? Então, tu já faz assim para não ter problema. E aí, o que tu verifica? Que tu entrevista o pai, aí o pai só fala mal da mãe, o pai só fala mal da mãe. Entrevista a mãe, o pai só fala mal, né, do pai. Então, parece que esquecem, assim, a criança, né? E para nós que vamos fazer essa área de família, o que interessa para nós é a criança, é o bem-estar da criança. Então, todo o nosso trabalho é voltado nisso, entendeu? Então, muitas vezes pergunta, quem tem as melhores condições psíquicas para ficar com a criança? Aí a gente tem que fazer uma avaliação e aí tem que dizer, tá? Tem a vara da infância e juventude também, que é uma vara que a gente trabalha muito com adoção. A gente faz avaliação nos pretendentes. Aquele pessoal, aquele casal, aquela pessoa solteira, enfim, ela está disposta, né, a adotar, ela tem que passar por uma avaliação psicológica, uma perícia. Então, a gente também faz esse tipo de avaliação. Tem dois tipos de perícia. Eu vou só mostrar para vocês como é que funciona, né? Tem o perito que a gente chama o perito do juízo, que é o perito que o juiz nomeia, que foi esse o caso que eu falei para vocês, que ele me procurou. Então, eu não sou concursada, eu trabalho como autônoma, mas eu sou auxiliar do juiz, certo? Eu vou dar ferramentas para ele dar uma sentença. E tem um outro tipo de perito, que é o perito que a gente chama o perito assistente técnico, que ele é contratado pelo autor ou pelo réu. Então, assim, então, dois tipos de peritos. Então, na área criminal, eu trabalho como assistente técnico. Eu não trabalho, o juiz não me chama. Eu trabalho para uma das partes, ou do autor ou do réu. Então, assim, em processos, por exemplo, de suspeita de abuso, né, sexual. Então, o juiz manda fazer uma avaliação e eu sou da parte, vamos imaginar, da parte da mãe, né, que o pai está sendo suspeito, eu auxilio os advogados, né, para fazer uma boa defesa e que tem a ver com o aspecto da psicologia mesmo, da área mental mesmo, né. O que mais, pessoal, de outra área? Então, minha trajetória, ela vem dessa maneira, assim, né, tudo acontecendo muito, muito tranquilo, né, não foi nada rápido também, né,
mas foi muito... cada dia eu sabia o que eu queria. Essa questão que eu falei para vocês, que eu tenho o maior orgulho de ter esse curso, é o maior orgulho mesmo, tá? Porque quando eu entrei para fazer perícia, não tinha curso específico para ensinar um profissional da psicologia a fazer literalmente uma perícia no sentido assim, ó, de entender o que é esse perito, o que é aquele perito, o que fala a psicologia, né, os conselhos regionais, federais, assim, uma série de coisas, tá? Até chegar o momento de ajudar o pessoal, ensinar o pessoal a fazer um laudo psicológico. E quando eu comecei, não tinha isso, entendeu? Não tinha esse tipo. Ou então tu fazia o curso e ficava esperando todo o tempo, né, o professor te ensinar a fazer um laudo psicológico, pericial, e ele não ensinava. Então tu saía frustrada, sabe? Aí eu pensei, sabe uma coisa? Eu vou mudar isso aí. Pelo menos esse curso eu vou fazer exatamente como eu acho que tem que ser para a pessoa poder exercer essa atividade de perícia. Então, em 2011, eu bolei ele, né? E eu comecei aqui no Rio Grande do Sul, comecei no interior do Rio Grande do Sul, depois me convidaram para ir para a Bahia, para dar aula, aí tudo foi indo, entendeu? Vários estados, assim, eu dou, né? Vários estados mesmo. E também, uma coisa que eu falei também, foi uma coisa outra, eu comecei lá em 2004, fazendo aquela perícia, aí eu já montei esse curso, hoje eu também dou aula em pós-graduação, de psicologia jurídica ou também de avaliação psicológica. Então, tu está entendendo, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, que tudo é um costurar, assim, tu vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E é possível fazer isso, entendeu? Então, vocês, assim, que vão sair, né, do ensino médio, muitas vezes, né, estão com dificuldade de pensar, o que eu vou fazer? Eu gostaria de tal coisa, mas isso aí não é o caso, porque acho que não é muito a minha área, eu vou entrar só porque meu pai gosta, que eu gostaria que eu fizesse. Não. Façam um curso que vocês querem, tá? Vão atrás do que vocês querem. A possibilidade do sucesso, ela é muito maior se vocês fizerem uma coisa que vocês gostam. Porque se vocês não gostam, não vai dar certo. Né? O que mais? Uma aguinha. Isso. Simone. Fala um pouquinho para a gente desse seu dia a dia enquanto perita. Como é que é toda essa movimentação que a gente precisa para chegar ao laudo? A gente parece que travou. Vamos falar desses dois peritos. Vamos começar falando sobre o perito esse que o juiz nomeou. Então, o juiz lá no dia da audiência, aquilo que eu falei de novo, né, não tem as ferramentas, né, para dar a sentença, então ele diz, nomeio a psicóloga Simone Lemes para fazer a perícia, tal, tal, tal. Aí eu sou avisada por e-mail, que tem uma nomeação. Aí eu mando resposta, dizendo que estou ciente da nomeação, digo qual é o dia, qual é o horário e o local onde a pessoa tem que ir. Aí naquele dia, né, a pessoa vai, aí eu faço uma boa de uma entrevista, né, que a gente chama na área da psicologia, na área da saúde, uma anamnese, né, então uma boa de uma entrevista, e aí também eu aplico testes psicológicos. Por quê? Porque os testes psicológicos sozinhos, eles não são nada. Uma entrevista sozinha também não é nada. Agora, se tu juntar essas duas, né, ela te dá uma boa visão, né, do perfil daquela pessoa, daquele periciado. Então, eu termino de fazer isso aí, e aí eu tenho de 20 a 30 dias para fazer meu laudo, que é o prazo que o juiz vai dar para os peritos. Então, eu tenho que fazer toda a parte da análise dos testes, depois eu tenho que fazer a parte escrita do laudo, que tem que ser fundamentada com bibliografia, né? Porque não é só tu dizer assim, ó, acontece tal coisa, né? Não, tal coisa acontece por quê? Quem é que está embasando isso, entendeu? Tu tem que embasar. Então, eu faço, entrego, e depois que eu entreguei, as pessoas costumam perguntar, tá, mas aí tu sabe o resultado final, ou seja, o que teu laudo, ele gerou, se foi a favor do autor, ou foi a favor do réu, se o juiz, como é que foi a decisão do juiz? Então, a gente não tem esse acesso, entendeu? Já é mais restrito isso. O que eu posso dizer é que
o juiz leva bem a sério o nosso laudo, entendeu? Então, se ele está em dúvida e não tem as ferramentas, e tu mostra para ele. Simone? Né? Então o trâmite seria esse aí, tá? Para quem é perito nomeado pelo juiz. O outro perito que eu falei para vocês é o seguinte: é um perito que ele é contratado, né, pelas partes. Ele pode ser do autor, ele pode ser do réu. E a gente chama perito assistente. Esse perito assistente, ele vai fazer o quê? Ele vai acompanhar o trabalho daquele perito do juiz que foi nomeado, que eu falei agora para vocês, e ele vai pegar, no final, o laudo que esse perito lá do juiz fez, e vai analisar esse laudo, e vai contestar ou vai concordar. Quando é que ele vai contestar? Quando não, o cliente dele não foi beneficiado, entendeu? Então, é um tipo de trabalho que eu também faço, né? Que eu trabalho como assistente técnica. Então, agora com essa questão da pandemia, é mais complicado tu trabalhar com perícia. Então, na justiça, agora, eles pararam de fazer perícia, está parado. Porque a nossa perícia é aquela ali, como qualquer outra, tem que ficar cara a cara, né? Com a pessoa. Então, agora, semana passada, eu fui contratada como assistente técnica e eu tinha que ver o periciado, né, uma vez. E aí, o que aconteceu? Eu fui óbvio, fui de máscara, evidentemente, ele também foi. Ele sentou numa ponta da mesa, eu sentei para a gente, tipo assim, se proteger. E eu acho que isso foi uma coisa interessante, mas uma coisa meio complicada também. Então, por que é complicado? Porque, na verdade, quando tu faz a perícia, tu está próxima da pessoa, o certo, né? Tu está próxima dela, né? Sentada aqui, tu está sentada ali. Então, assim, tem umas coisas que estão acontecendo agora que elas modificam, né? Estão sendo modificadas. Mas o importante é você saber exatamente isso, né? O que trabalha, né, o perito, que existe 2 tipos de perito, que um vai trabalhar para o juiz e que outro vai trabalhar para as partes, né? No processo tem o autor, tem o réu, então ele vai trabalhar para as partes. É um trabalho, quem gosta de um processo investigativo, quem gosta, assim, né, de idade, etc e tal, eu acho que é uma área que vai proporcionar isso, entendeu? Que a pessoa... Porque nessas questões de perícia, a gente, quando vai fazer uma perícia, a gente parte do princípio que aquela pessoa pode estar mentindo, entendeu? Aí vocês olham, mas que coisa mais chata, né? Como é que é isso aí? Então, mais chata que eu digo assim, né? Tu vai sempre estar desconfiando do periciado e, na verdade, tu tem que desconfiar, entendeu? Porque a perícia, ela é como se fosse uma fotografia, é aquele momento. Então, ele vai do lado bom dele, porque ninguém quer mostrar o lado ruim, entende? Então, para ele, né, ele vai querer, ou ele vai exagerar sintomas, né, ou ele vai omitir, entendeu? Então, tudo vai depender do tipo de processo. Mas são coisas que a gente tem que estar ligado, assim, né? Porque uma pessoa pode estar lá mentindo, sabe? Se passando de santa, ou então se fazendo de doente, e a pessoa não está doente. Então, tudo isso aí a gente tem que avaliar. Simone, e aí eu acho que essa pergunta é até de uma aluna, que ela perguntou como é que é a sua relação com os advogados. Ele falhou um pouquinho, aliás, está falhando, tu pode repetir a pergunta? Claro. Como é a sua relação com os advogados? Sua interação com eles? Você me ouviu? Assim, não, tu vai dizer, Simone, tu tá loqueando, mas cada vez... Agora tu pode fazer, que eu acho que eu vou conseguir te ouvir. Tá bom. A pergunta é de uma aluna. Como que é a sua interação com os advogados? Tá. Bom, 2 questões. Vamos voltar lá na questão lá dos 2 peritos, né? Quando tu é perito do juízo, tu é o perito lá do juiz,
tu vai fazer teu trabalho, teu trabalho, ele sabe que ele vai estar sendo avaliado pelos esses. Então, os advogados, eles têm todo um linguajar diferenciado, eles são, a profissão ela é diferente, né, claro que a nossa, né, mas assim, a gente não, nesse tipo de perícia, a gente não chega a ter uma relação com ele, entendeu? Com o profissional. É tudo por papel. O que ele escreveu lá no processo, eu vou ler e tá, então tá, o doutor fulano de tal disse tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá. Assistente técnica, aí sim, né? Quando eu sou assistente técnica, aí eu tenho mais contato com o advogado. Auxiliar o advogado, ajudar ele a fazer um bom trabalho da escrita, sabe? Em questões psicológicas, né? Então, vai dependendo do tipo de trabalho que tu está desenvolvendo. Esse perito aqui do juiz, ele não tem contato com o advogado. Agora, o outro sim, né? O outro pode trabalhar com ele. Mas é bom, de modo geral é bom, né? Não tem problema. Simone, e em que situações o psicólogo precisa fazer parte de uma audiência, enfim, ou se precisa ou não? Precisa fazer parte do quê que tu disse? De uma audiência, enfim, junto com o Tá. juiz. Assim, ó, normalmente, o psicólogo ele não é chamado para ir na audiência, entendeu? Mas pode ser chamado, sim. Então, se tu for convocada pelo juiz, tu vai, com a visita dele, tu vai se deter na questão do laudo, né? De falar da questão tecnicamente do laudo. Se tu é psicóloga clínica, tu vai ter que falar algumas coisas do teu paciente, só que é sigilo. Então, tu só vai falar aquilo, sabe? Tu não vai entrar no detalhe, essa é a grande questão. Então, apesar de não ser uma coisa comum isso, né, do juiz chamar, nas cidades do interior acontece do juiz chamar para audiência. Tem até um exemplo que eu dou no meu curso, é assim, ó, eu tinha uma colega que ela disse para mim assim, Simone, a pior coisa que tem na minha cidade é que o juiz chama na hora da audiência para mim falar do meu laudo. E o problema é que, por exemplo, o autor é meu vizinho 2 casas depois da minha, e o meu laudo não foi favorável a ele. Então, assim, fica uma coisa constrangedora. E ela já falou com o juiz sobre isso e ele não quer saber, ele chama, entendeu? Então, vai depender muito do juiz, mas de modo geral não é chamado. Mas se for chamado, tem que ir. Tu não pode dizer que não, entendeu? Isso aí é de praxe, não pode. Tem que ir lá, né? Tem uma pergunta aqui também, Simone. Se você se arrepende de ter feito a faculdade de contabilidade. Se eu me arrependo de fazer a faculdade de contabilidade? É. Ah, tá. Bom, assim, eu não me arrependo, né? Porque eu não me arrependo porque eu fiz psicologia. Se eu não tivesse feito psicologia, tivesse hoje nesse mercado de trabalho da contabilidade, talvez eu fosse uma pessoa extremamente frustrada, né? A faculdade de contabilidade, ela me ajudou para saber que eu não queria fazer faculdade de contabilidade, entendeu? Então, né, coisa assim, bem... mas eu não tenho, assim, eu acho que eu fiz... Foi na hora certa. Eu entrei, pude verificar que não era o que eu queria, fui para outra área, né? Então, que vale a pena, né? E outra coisa importante para falar para vocês também. Vocês podem entrar, por exemplo, numa faculdade e fazer 2 semestres, daqui a pouco tu te dá conta que não é aquilo que tu quer. Pode acontecer. Então, também não ter medo, entendeu? Primeiro poder pensar mesmo o que tu quer, certo? Eu gosto de fazer tal coisa, etc e tal, né? Então, assim, tu não ter medo de mudar se for o caso, entendeu? Se for o caso, tu pode mudar, porque eu acho que, voltando àquilo que eu sempre falo, né, que eu estou falando bastante tempo aqui, que a grande questão é a gente fazer o que a gente gosta, né, para ter sucesso, etc e tal. Então, eu não me arrependo, assim, de ter feito, não mesmo. E é importante essas vivências, né, Simone? Porque
nós também passamos por essa fase, a gente sabe que não, eu quero fazer uma coisa que eu sei que vai dar certo, mas a gente não sabe, né? A gente precisa, lógico, a gente faz todo esse trabalho para que a gente possa chegar cada vez mais perto, né, do que tem a ver com a gente. Mas pode acontecer. E não acabou o mundo por conta disso. Claro, claro. Às vezes pode existir uma pressão familiar em relação a isso, né? Então a pessoa entra na faculdade porque os pais querem muito e está fazendo aquele curso que os pais querem muito também, né? Então por isso quando eu falo para vocês pensarem bastante nesse sentido, às vezes é melhor, né? Tu não fazer, por exemplo, saiu agora do ensino médio e fazer no outro mês fazer vestibular. Porque se tu não tem certeza, tu para e pensa um pouco. Mas essas questões todas que tem, né, do trabalho de educação, de orientação vocacional, ele ajuda bastante, né? Então, eu acho que isso aí também é uma coisa que vocês podem utilizar isso para saber em qual área que vocês têm mais habilidade, né? Mas, então, acho que é uma coisa importante também. Ótimo. Pessoal, ó, fiquem à vontade com as perguntas, tá? Algumas pessoas estão me mandando aqui por WhatsApp, mas fiquem à vontade. Marília, você está à vontade se tiver alguma questão, tá? Bom, eu vou continuando com as minhas aqui, então, tá bom, Simone? Tá falhando? Tá me ouvindo? Como é que é? Agora, fala mais um pouquinho. Tá. Eu falei para eles as perguntas, né? Que eles podem ficar à vontade para perguntar. E eu vou continuando com as minhas aqui. Certo. Tá, vamos lá. Simone, pensando, né, nessa área da psicologia, que até eu decidi chamar você, porque nós temos uma aluna que ela pensa em advocacia, mas também pensa em psicologia. Você ouviu? Simone? Uhum. Olha, os dois, que ela faça psicologia e faça direito. Sabe por quê? Porque assim, o que tem de psicólogo que faz direito e o que tem de advogado que depois faz psicologia é muito grande, porque a psicologia e o direito, tá, eles tratam, digamos, os dois, cada um na sua função, mas do ser humano, né? Então, a gente vai tratar do comportamento daquela pessoa na área psi e o advogado vai tratar as questões comportamentais dele, mas as questões jurídicas. Então, uma complementação da psicologia com a área da advocacia. Mas, assim, ela vai ter que pesar algumas coisas, né? Porque são dois cursos também que tem que ler bastante, isso na psicologia e no direito também. Então, acho que, eu não sei assim, é bem isso, sabe? De repente, tu entra numa que tu vai gostar, se tu está pensando na psicologia ou no direito, né? Então, tu já tem essa vontade, né? Eu acho que ainda é capaz de tu acabar ainda fazendo as tu vai dizer, Simone, é bem capaz que eu vou fazer. Mas, olha, é muito provável, né? Então, né? Ana, você queria falar alguma coisa? Olha, tá me ouvindo, Bruninha? Tô ouvindo, Ana, pode falar. Eu acho super importante que a doutora Simone traz para a gente, primeiro, a escolha, né, de fazer aquilo que amamos, e, na verdade, isso só torna a carreira mais promissora, independente do que ela mesma disse. Olha, houve aí a década de 70, 80, que o pessoal falava, vai fazer psicologia? Você vai trabalhar no quê? Onde? Né? E hoje existe, mas mesmo naquela época, eu defendia muito a seguinte situação, dependia do psicólogo, né? do psicopedagogo, ele encontrava uma área. Então, assim, fazer com dedicação, buscar a atualização, o que está ocorrendo no mercado Brasil e mundo, né? Isso daí dá uma... A doutora Simone falou muito sobre isso, e falou sobre uma área que a gente quase que não ouve, né? Que é essa área perita, da perícia criminal, né?
E bacana também, polícia do trabalho, né? Que são aquelas doenças que são ditas do processo, que foram do trabalho, né? Ou de ações repetidas, né? Então, ela traz essa nova visão, né? Da psicologia, né? O que eu parabenizo e vejo que os alunos aproveitam muito esse trabalho que a Bruna está fazendo. Eu confio nesse trabalho, né, de orientação vocacional e valorizo muito, a Bruna sabe disso, porque já em outras épocas tive todas essas dúvidas, né, e fui fazer o que eu amo, que é a área da educação. E, obviamente, eu estou muito feliz por isso. Uhum. E desenvolve muito bem o É trabalho bem também. interessante. É interessante, né, o que a Ana falou, né? E eu acho que é bem isso, sim. Eu acho que vocês, né, na escola, estão abrindo oportunidade para os alunos maravilhosos, maravilhosos. Tu poder ter um momento em que tu vai falar com um profissional da área, né? Ele vai falar qual é que é a realidade dele. Então, eu acho que vocês estão de parabéns na escola, sabe? De estar podendo proporcionar esse trabalho, essa atividade para os alunos de vocês. Bem interessante. Sim. E a escolha foi Agradeço ótima. muito. A Bruna escolheu muito bem. A doutora Simone tem essa largura aí, né, da psicologia, isso é muito bacana. Porque quando a gente pensa na formação do psicólogo, você se remete logo à clínica, né? Ou uma psicopedagoga, por aí, né? Mas essa outra área sua é muito interessante. Você colocou também o seu limite, o limite do advogado, e um poder juiz, né? Acho isso muito bacana também. Legal. Joia. Isso aí. O que mais, gente? Fiquem à vontade, Usem pessoal, a para as blusa. perguntas. Por favor, Usem a não blusa. deixa Não a se vergonha acanhe. lá no bolso. Qualquer pergunta é bem-vinda. Tá chegando aqui no WhatsApp, deixa eu ver. Tá. Não precisa ter vergonha, turminha. Vamos ver. Simone, você já trabalhou em algum caso com algum psicopata? Deixa eu pensar. Assim, ó. Agora eu fiquei pensando nessa questão do psicopata em si, né? Então, assim, a gente pode dizer que o psicopata mora ao lado, né? Então, tem os psicopatas, aqueles, né, que, por exemplo, um serial killer, ele é um psicopata, tá? Mas um psicopata também necessariamente não vai matar, entendeu? Então, eu preciso de dois tipos de psicopata que eu falo que mora ao lado, que é aquele vizinho, aquele chefe de uma empresa, diretor da empresa, né? Então, assim, especificamente de diagnosticar alguém como psicopata, eu não tive, mas que a pessoa tinha características, né, de transtorno de personalidade antissocial, né, que é o, né, o caminho, né, para psicopatia mesmo, isso eu já tive, sim, com certeza, sabe? Porque tu vai vendo a história da pessoa, tu vai vendo, sabe, como é que ela se comporta, e também, aí tu, claro, tu lê, né, enfim, tu vai buscar material para verificar isso, então tu vai ver que aquela pessoa, inclusive se ela vai, é muito difícil fazer psicoterapia numa pessoa, um psicopata, é muito difícil, sabe? Porque ele é sedutor, sabe? E ele quer enrolar, ele sempre tem razão, ele não sente culpa, né, de nada. Então, assim, mas isso tudo a gente tem que estar observando, porque daqui a pouco tu está atendendo mesmo um psicopata. Mas, assim, especificamente, assim, dizer, não, eu fiz o diagnóstico, ele é psicopata, não. Mas eu sei que tem um monte, tu entende? Né? Bem como disse, né? Daqui a pouco o meu vizinho aqui pode ser um psicopata, né? Mas não o que mata. Aí que está o detalhe, né? O que mata por exemplo, o maníaco do parque. Não sei se vocês lembram desse caso, né?
Mas ele é um psicopata, ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, esse maníaco do parque, né? Então assim, é importante a gente fazer, né, essas considerações, assim, que não é tão psicopata, justamente porque ele é tão bom, ele se acha tão bom que ele não precisa de ajuda, entendeu? Mas existe, bastante. E daí elas 1% da população. 1% da população é psicopata. 1% da população. Então, nós temos quantos milhões, né, de habitantes? 200, vamos pensar, 220 milhões de habitantes. Então, 2 milhões e pouco. Essa é a média, assim, né, de 1%. E é importante falar isso, né, Simone, porque a gente tem essa visão do psicopata só com esses casos famosos, né, que aparecem na TV, por isso que a gente fica com esse olhar, né, que o psicopata, ele sempre vai matar, né, o psicopata é aquele que faz, enfim, inúmeras atrocidades, né. É verdade, é verdade. Uhum. A gente tem que estar bem atento em relação a isso, né? Mas tu está sujeita, está na área clínica, depende também onde tu trabalha, entendeu? Se tu trabalha no Instituto Forense, né? Que é um instituto que tem, vocês também devem ter aí, vocês devem ter com certeza, né? Vocês têm, que nem nós, é um local onde estão presas as pessoas que cometeram crimes, mas foram diagnosticadas como doentes. Então, a gente costuma dizer que eles não falam assim, no Brasil não tem, desculpa, prisão perpétua, não tem. Mas quem está nesse tipo de instituição nunca mais vai sair. Então, quem está no Instituto Forense, né, é interessante isso. Ele entrou lá dentro, não sai mais. Por quê? Tu vai entrevistar eles, tu olha assim, meu Deus do céu, como é que esse cara tá aí, assim, parece que baita injustiça. Aí tu vai olhar o prontuário dele, matou a mãe a machadada, matou o pai, não sei o quê. É assim que é o tipo de casos que ficam lá, né? Mais uma, Simone. A Natália está perguntando se você trabalha com linguagem corporal. Assim, é muito importante, né, a gente ter conhecimento disso, né, da linguagem corporal, porque o corpo fala, né, tem até um livro, né, que tem esse título, o corpo fala, e tu utiliza, sim, né, a observação, né, da pessoa como um todo, né, não só o que ela está verbalizando, mas a maneira que ela está verbalizando, né, o olhar que ela está, né, como é que ela está te olhando, a postura dela, como é que ela está. Então, é um conjunto, né, de fatores que vai compor esse indivíduo que a gente vai fazer a perícia. Mas, sim, a gente observa e tem que ficar atento em relação a isso, né? Então... E eu costumo discutir com os meus colegas, né, de profissão, Simone, que esse período, né, de isolamento, a gente acaba tendo dificuldade para esses atendimentos online exatamente por conta disso, que a gente não tem condição de ter essa análise corporal, né? Porque muitas vezes a gente só vê o rosto da pessoa, né? Sim. E aí a gente tem que se desgastar mais ainda para poder fazer essa análise do todo, né? Por isso também, né, que a justiça deu uma cortadinha nessa questão da perícia, né? Não tem como tu fazer uma perícia tu aqui ou aqui, né? Até porque além do sigilo, entendeu? Quem garante que não tem gente na sala? Quem garante que o teu marido está ali atrás, aqui, né, fazendo sinal para ti, de repente até escrevendo alguma coisa, fala tal coisa, fala assim, fala assado. Exato. Então, é uma situação, né, que a justiça olhou, tipo assim, não, vamos dar um tempo para as perícias, porque não tem como tu fazer. Simone cortou. Não, eu digo que não tem como a gente fazer uma perícia que não seja ao vivo e a cores. Não existe.
Já é difícil ao vivo e a cores, imagina, né, online. Cadeira, né? Já é complexo. Tanto é que eu acabo, né, nessas questões, eu também tiro várias dúvidas com ela, porque ela, como vocês estão vendo aqui, ela é super aberta, e depois do curso que eu fiz com ela, a gente mantém contato e ela é super pronta, e eu agradeço muito por isso. Porque a gente precisa Não, mesmo. eu fico à disposição, né, dos alunos, né, dos professores que vão continuar querendo falar alguma coisa, né, assim, depois tem uma dúvida, né, vocês podem pedir depois para a Bruna o meu e-mail, né, fiquem bem tranquilos e bem à vontade para escrever, que é o meu jeito mesmo e eu respondo bem tranquila. Muito obrigada. Simone, tem mais uma questão aqui que ela vai de encontro com as áreas de atuação da psicologia. Eles estão perguntando onde tanto nós podemos trabalhar. Tá. Enquanto psicólogo. A psicologia, ela é um leque de oportunidades. Pode trabalhar na área clínica, na área escolar, tá? Na área social, psicologia social, na área de esporte, psicologia jurídica. Tu pode trabalhar como psicólogo só fazendo avaliação psicológica, certo? Depois tu tem, nossa, é tanta coisa, oportunidade, né? Hospitais também. Isso, psicologia hospitalar, tem a psicologia organizacional, que trabalha em empresas, né? Só aí eu já dei 8. Então, é um leque bem grande, né? O bacana da nossa profissão é que eu posso trabalhar na área jurídica e trabalhar na clínica. Eu posso trabalhar na área jurídica e também posso trabalhar. Tu pode Simone ter cortou. outras atividades, pode fazer em outros locais. Não, eu estava dizendo, tá me ouvindo agora? Sim. Não, a minha internet está a pior de todas. A minha internet está horrível. Né? Mas, enfim, o que eu estava dizendo é que a psicologia, ela proporciona que tu possa trabalhar em mais de uma área, entendeu? Então, eu posso trabalhar na área jurídica e trabalhar no consultório, posso trabalhar na área jurídica e trabalhar, né, na aula escolar, e assim sucessivamente. Então, é um leque de oportunidades, porque o que interessa é que nós somos psicólogos. Aí a área a gente vai escolher, mas pode trabalhar mais que uma, duas, três, né? Não precisa ficar só naquela, né? É bacana que além, né, dessas instituições, vamos dizer, a gente também tem um leque de qual especificidade trabalhar. Por exemplo, tem várias instituições, ONGs, né, comunidades terapêuticas para, enfim, dependentes químicos, crianças que sofreram abusos, as crianças que, né, vivem em vulnerabilidade social, é um leque gigantesco, né? Gigantesco. Exatamente. As funções do psicólogo, eles são bem abrangentes, né, na área criminal. Então, assim, em vários locais, para trabalhar em diversos locais. E como a gente disse no início, né, Simone, é uma área que está se expandindo ainda mais, né? No decorrer. Com certeza. Nós temos, na área clínica, vamos pensar, né? Nós também temos vários psicólogos especialistas em alguma coisa. Sim. Na área da sexualidade, de criança, gênero, enfim, é muita coisa. Psicólogos que só trabalham com crianças, psicólogos que trabalham com adultos, tem psicólogo normalmente que trabalha com criança, trabalha com adolescente, tem pessoas que são especialistas em trabalhar só com pessoas, né, idosos, né? Então, assim, vai depender. Quando tu estiver na faculdade, né, então tu vai ter oportunidade de ver essas coisas, esses tipos de área, e depois que tu te formar, de repente é importante tu experimentar atender uma criança, um adolescente, um adulto, uma pessoa de idade, para te ver o que tu vai te identificar mais. Tu vai fazer uma especialização, entendeu? E aquilo tu vai começar a ser bem especialista naquela área, sabe? Que é importante também. Então,
É isso mesmo. Bom, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente está encerrando. Simone, ai, Vale. foi ótimo, viu? Eu adorei o encontro, Querido. adorei a sua participação, a sua disponibilidade e todo o conteúdo que você trouxe foi muito enriquecedor. Que bom. Eu fico à disposição de vocês. Primeiro foi um prazer, né? Falar com vocês, estão em São Paulo, assim, foi um prazer, uma honra. Eu adoro São Paulo, minha irmã mora lá, então eu tenho um carinho especial por São Paulo. Para mim foi um prazer, né, muito grande estar aqui. Vocês fiquem bem à vontade, né? Peçam para a Bruna meu e-mail e qualquer outra questão que vocês queiram que eu venha de novo, eu estou à disposição, certo? Muito, muito obrigada. Eu, de verdade, estou muito feliz de ter conseguido, né, esse espaço para que os adolescentes pudessem ter esse contato, porque eu acho mega importante a gente ter essa proximidade com esse leque grandão que nós temos na psicologia. Lógico que eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada, né, por essa área, mas não só para eles, mas para mim foi maravilhoso. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Nós tivemos alguns pais aqui que eu vi que entrou. Marília, muito obrigada pela presença. Meninas, meninos, professores, muito obrigada. E Simone, se sinta abraçada. E Tá, nós querida. Muito obrigada. nós Obrigada da por cooperativa tudo. agradecemos muito. Um abraço e um beijo em vocês. Um beijo bem instalado em vocês. Tá, pessoal? Obrigada, Tchau. beijo, Tudo de bom. turma. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Tchau, obrigada. tchau.